Estamos de volta com o Ruralcast. Hoje, nosso entrevistado é Augusto Caldeira, advogado, empresário e morador aqui do município de Cacoal. Seja bem-vindo à nossa programação, doutor. Muito obrigado, Samara. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Olha, hoje nós temos muito assunto, né? Mas eu já gostaria de começar essa nossa entrevista falando um pouquinho de você. Quem é Augusto Caldeira? Eu sou mineiro, né? Deve ter percebido aí pelo sotaque, mas eu vim para Rondônia já tem 5 anos, um pouco mais de 5 anos. Já era advogado em Belo Horizonte. Eu comecei a faculdade de Direito e no início da faculdade o sonho era ser delegado, né? Sempre gostei dessa ação. Depois que eu trabalhei em alguns escritórios de advocacia, trabalhei em vários escritórios de advocacia e consegui enxergar o que é o real significado da advocacia. Eu tive brilhantes professores e isso eu sou agradecido eternamente por tudo que eu já vivi nesses dias e anos de advocacia. Eu sei que, né, trabalhar, defender as pessoas é algo, né, que é muito importante, né? Você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito naquilo que se propõe, né, doutor? Na verdade, Samara, eu acho que o estudo é pressuposto básico para o advogado hoje em dia. Hoje em dia, se você não tiver o conhecimento técnico, dominar aquela questão técnica da matéria, seja no direito civil, penal, empresarial, você nem entra para o jogo. Depois que você já domina essa questão técnica, aí você vai buscando outras formas de conhecimento, outros skills, né, que a gente chama de algumas características, alguns pontos pertinentes, que eu acredito que hoje é a dedicação, a persistência, a luta para entregar um resultado para o cliente, você entender. Eu sempre falo que existem vidas em jogo, não é só um processo. Então, quando se trata de vidas em jogo, você tem que dar o seu melhor. O problema é do cliente, mas o processo é seu. Então, quando você entra para aquilo ali com a dedicação de fazer dar certo, você consegue entregar resultados. Bom, você vem sendo destaque, né, no agronegócio. Obrigado. A gente sabe aí, né, a gente vê muito se falar em Augusto Caldeira, que vem sendo destaque aí para o produtor rural. Conta para mim o que te motivou, né, a sair da esfera criminal e vir para o agronegócio. Primeiramente, toda honra e glória a Deus, né? E é igual você falou, eu já tenho um histórico aí, que eu já vinha trabalhando muito no criminal e no empresarial. Eu consegui... Quando eu cheguei em Rondônia, e eu ainda não conhecia muitas pessoas, tive que fazer o meu mercado, tive que fazer o meu networking. O criminal foi a ferramenta mais fácil. Como eu advoguei para a Polícia Militar em Belo Horizonte durante 3 anos, eu fui responsável pelo setor criminal, então eu aprendi muito direito penal, inclusive me especializei em direito penal. Porém, a paixão por muito tempo foi o direito empresarial. Lá em Belo Horizonte, eu trabalhava em grandes escritórios de advocacia do direito empresarial e eu sempre gostei dessa parte societária, organização empresarial, contratos. Quando eu vim para Rondônia, eu optei para o que entraria uma renda mais rápido. Eu tive meu filho, eu precisei recomeçar na advocacia pela 3ª vez. Então, o criminal abriu as portas mais rápido para mim. Posteriormente, que eu entrei no mercado aí, abri minha empresa, trouxe uma franquia de sorvetes para cá, comecei a conectar com o meio empresarial, eu comecei a advogar para mais empresários. Só que desde quando eu cheguei aqui, o agro sempre foi uma atração muito grande em minha vida, sabe? Até mesmo de onde eu venho, que é Curvelo, uma cidade do interior de Minas Gerais, o agro também tem uma certa incidência lá. Quando eu vim para Rondônia, eu identifiquei esse perfil aqui e, aos poucos, ele foi fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia. Seja por contratos de compra e venda de fazendas, alguns clientes que eram pecuaristas tinham alguns problemas que eu resolvia, mas sempre voltava para o agronegócio. Sendo assim, há uns 3 anos atrás, eu resolvi me especializar também. Eu tenho uma crença de que para a gente começar alguma coisa, você tem que ser bom.
Então, eu fiz uma pós-graduação de Direito Agrário e do Agronegócio na Fundação do Ministério Público, que eu acho que é uma das melhores pós-graduações depois da Fundação Dom Cabral, e me especializei nisso. Depois que eu me especializei, eu comecei a fazer as parcerias certas. Comecei a trazer para o escritório pessoas que têm essas características do agronegócio. Comecei a advogar para corretores, comecei a advogar para engenheiros, agrônomos, advoguei para até analista ambiental da SEDAM. Então, aí eu comecei a entrosar e entender qual que é o negócio do agronegócio. O agronegócio, a gente sabe que, né, no país todo, mas aqui no estado de Rondônia, a gente sabe que o agro ele é muito forte, né? Então, isso também auxilia e, ao mesmo tempo, também acaba tendo aí alguns problemas que esses produtores eles possam ter. Na verdade, hoje o agronegócio representa mais de 30% do produto interno bruto do Brasil, né? Se não fosse o agronegócio, o Brasil estaria hoje em situações catastróficas. Então, seja na pandemia, seja em algumas outras crises que o Brasil passou e suportou, foi o agronegócio que realmente alavancou o país. E isso se tornou referência em vários setores. Mas, infelizmente, assim como todo setor, qualquer mudança, qualquer fato que acontece no mundo, nós vamos sofrer algumas consequências, assim como aconteceu na guerra da Rússia e Ucrânia. Nós tivemos nós fomos afetados aqui, entendeu? Mas, tirando esses fatores mais externos, o agronegócio ele vem enfrentando muitas dificuldades. E esse foi um dos motivos de eu entrar para esse campo. A gente que vem do criminal e do empresarial, a gente gosta da adrenalina. Eu sempre disse que você sentar numa mesa com 5, 6 empresários, fazer um tribunal do júri é a mesma adrenalina. Mas quando você entra para o jogo e vê um pecuarista perdendo a sua propriedade, talvez uma herança familiar que um avô deixou para o pai, que o pai deixou para o filho e está em situação difícil, porque a arroba do boi caiu, porque os fatores climáticos mudaram, aí o negócio é a mesma adrenalina. Então, eu me senti na obrigação de defender o pecuarista também nesta forma. Falando em perdas, a gente sabe que hoje é muito comum algumas propriedades, né, os produtores, eles fazerem financiamentos, né, para conseguir aí, ou que seja para investir, ou que seja, né, para implementar algo a mais, compra de equipamentos, né, de implementos agrícolas para as propriedades. E às vezes alguns acabam tendo algumas dificuldades e não conseguindo quitar essas dívidas. Como que o senhor consegue auxiliar esses pecuaristas? Na verdade, hoje em dia, são raríssimos os casos que você se depara com um pecuarista que tem recurso próprio, que ele mesmo injeta o seu capital e faça com que esse capital retorne tanto o lucro como também as despesas para ele. Hoje em dia, o pecuarista ele vive com o apoio das instituições financeiras, seja os bancos privados, os bancos federais, as cooperativas de créditos rurais. Então, hoje, o pecuarista que sabe trabalhar com o crédito rural, ele consegue ter o seu próprio sustento e auferir lucro daquilo. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E situações extremas e problemáticas aparecem no dia a dia. E o que você está perguntando sobre os financiamentos, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento de vacas magras, não só no estado de Rondônia, como também em vários outros lugares do Brasil, que a gente também advoga no Acre, Manaus, Zona Franca de Manaus ali. Já veio hoje mesmo eu atendi uma pessoa do Ceará que veio com essa mesma dificuldade. Então, o pecuarista ele precisa de apoio, inclusive nos créditos rurais, nos financiamentos, investimentos, custeios, tudo isso. Doutor, e dá para conseguir aí? Vamos supor, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma dívida ali e
eu tô passando por uma dificuldade, eu não consigo, né, naquele momento, pagar essa dívida. Tem como prorrogar, conseguir, né, algo que faça com que eu consiga ter mais tempo para pagar e não consiga pagar tantos juros? Porque a gente sabe hoje que, independente se é cooperativa ou se é um banco federal, a gente sabe que essa quando a gente tem uma dívida, né, geralmente ela vai acarretando em juros, né, e o prazo de pagamento, se ele aumenta, a minha dívida também aumenta. Na verdade, você trouxe 2 pontos muito importantes. Primeiro, eu realmente estiver com dificuldade e os juros aumentam com a carência, com tudo. Isso que você falou acontece na renegociação. Agora vamos lá. Por que eu disse sobre a dificuldade? Eu sou muito sincero quando o pecuarista ele vira para mim e fala: doutor, eu quero prazo. Eu preciso de prazo para pagar. Tudo bem. Você precisa de prazo. Só que não adianta eu falar que eu vou conseguir isso para você, sendo que você realmente não está necessitando realmente daquele prazo. O que eu digo com isso, Amar? Muitas vezes as pessoas assumem compromissos e, ao final das contas, elas chegam a hora de pagar e elas não conseguem pagar. Só que isso a gente tem que analisar a situação subjetiva, tanto do produtor rural como da propriedade. Nos casos de prorrogação e alongamento de dívidas rurais, a gente analisa a questão da propriedade rural, não do produtor rural. Por quê? Se ele assumiu um financiamento, vamos falar de um plano safra. Um plano safra, que é um crédito subsidiado do governo. Ele assumiu essa obrigação contratual com um banco de que ele teria uma carência para começar a pagar, e nessa carência seria o início da produtividade da propriedade rural dele. Só que nós estamos falando de uma produtividade de propriedade rural a céu aberto, com situações governamentais que oscilam todo momento, e o pecuarista ele não pode prever tudo isso. Então, onde que entra a prorrogação e alongamento das dívidas rurais? Exatamente no ponto em que a capacidade produtiva que ele assumiu aquela obrigação contratual não se deu por completo por situações que não foram culpa do pecuarista. Existem várias. No Manual de Crédito Rural, ele nos traz essas situações de maneira bem explícita. Seja por caso fortuito, força maior. Um exemplo claro é a queda da arroba do boi. A queda da arroba do boi aqui em Rondônia teve um revertério muito grande na população. E isso é um dos fatores que permite o alongamento e a prorrogação de dívida. Só que o que o pecuarista tem que saber é o seguinte: não adianta ir ao banco e tentar fazer esta negociação no banco. Por quê? Hoje em dia, infelizmente, o procedimento que os bancos estão adotando é de não informar ao pecuarista que ele tem direito à prorrogação de dívida. Existe uma súmula 298 do STJ que ela prevê que é direito do subjetivo do pecuarista essa prorrogação de dívida. Então, quando ele vai ao banco fazer essa prorrogação, falar que não tem como, eu não consigo pagar essa parcela agora nesse próximo mês, neste ano. Eu tenho clientes pecuaristas que já chegam lá e dizem: doutor, eu tenho uma parcela para pagar em dezembro, eu não vou conseguir. Quando ele chega e faz isso na cooperativa, no banco, enfim, nas instituições financeiras, o que o gerente normalmente faz? Opa, peraí, o senhor não consegue pagar essa parcela agora? Então, vamos liberar uma cédula de crédito rural aqui, que aí eu consigo para você 2 anos de carência para você pagar essa parcela que você teria que pagar mês que vem. Só que, na verdade, o que o banco ali está fazendo? Ele está pegando um dinheiro do banco, pagando um crédito do governo subsidiado, que tinha ali seus juros de 8%, 6% a 8% ao ano, e entregando uma cédula de crédito rural para ele quitar essa dívida
normalmente com 1,2%, 1,5% ao mês. E ao final disso tudo, ele recebe uma carência de 2 anos, mas não é de juros, não. Ele recebe uma carência de pagamento, mas os juros estão contando. Então, ao final disso, nós já tivemos casos lá que os contratos subiram até 47% do valor de juros, sem contar a taxa de mora. E com isso o produtor ele vai se endividando cada vez mais também, né? Na verdade, ele enrola uma corda no pescoço. Porque se ele não conseguiu pagar agora um financiamento que tinha 6 a 8% de juros, lá na frente ele não vai conseguir pagar um de 45%, 47%. Então, ele acaba dando um prazer imediato para o pecuarista, que é aquele que ele respira, aquele fôlego desses 2 anos agora para pagar daqui a pouco. Só que se a capacidade produtiva da propriedade rural não alcançar este planejamento, ele vai se endividar ainda mais. Esse é o grande problema. E eu sempre digo, dívida rural não se paga com propriedade, se paga com produtividade. Por isso que a produtividade da propriedade rural tem que ser íntegra e adequar perfeitamente aquele financiamento. Certo. Já aconteceu algum caso? Já chegou o senhor ter que intermediar, né? Entrar com alguma ação? Já aconteceu alguém que chegou para o senhor e disse, olha, eu não vou conseguir pagar, preciso de auxílio, preciso que o senhor resolva esse problema para mim. E lá na frente você viu que não era somente o problema da dívida, tinha outras situações também que implicavam naquela propriedade. Já chegou algum caso assim para o senhor? Ah, várias vezes. Todo dia, na verdade. Todo dia, porque normalmente alguns chegam para a gente e falam que não vai conseguir pagar a parcela que ainda está a vencer. Outros chegam e já abrem um jogo. Doutor, já tem 2 meses que eu estou devendo, eu não consigo pagar, não vou conseguir pagar, enfim. O que a gente faz? Primeira coisa, você tem que analisar o caso. Se você ainda tem um prazo que a parcela ainda não venceu, é um cenário ideal. Não é o único, mas é um cenário ideal. Por quê? Porque você entra com um pedido administrativo bem regulamentado para o banco, alegando a necessidade da prorrogação. Quando você entra com esse pedido, você informa ao banco a sua boa-fé em prorrogar essa dívida. Além disso, você precisa ter laudos de capacidade real de produção. Por quê? Porque o laudo de capacidade real de produção é diferente do laudo de capacidade de produção. Porque na época que ele foi lá fazer o financiamento, ele tem que apresentar um laudo. Só que essa capacidade real hoje já mudou. O cenário mudou, as coisas mudaram. Então, com esse laudo, a gente vai demonstrar para o banco qual é a carência que esse pecuarista precisa para começar a pagar e em quantas parcelas ele vai precisar pagar, anuais. E, o melhor de tudo, congelando os juros iniciais. Este é o ponto principal para esta prorrogação de dívida. A gente consegue prorrogar a dívida, lógico, eu parto do pressuposto que a gente consegue, partindo do pressuposto de que existe sim uma necessidade real, que estão sendo honestos, que a capacidade produtiva não foi alcançada, e a gente vai fazer de tudo para entregar esse resultado. Hoje em dia, nós estamos aí, tem um percentual de 83% de decisões favoráveis a respeito disso. Depois que você consegue essa carência, anos para pagar parceladamente, congelando os juros, você dá realmente um fôlego para o produtor rural para que a propriedade dele entregue essa produtividade para pagar o banco. E não que ele tenha que desfazer da sua propriedade. Porque, na verdade, o conceito do produtor rural e o que o Manual de Crédito Rural, assim como várias leis trazem, é que o homem do campo não deve vir para a cidade. Então, a ideia é essa. Manter ele no campo. Então, por que tirar a propriedade dele? O banco não pode fazer isso. E às vezes acontece, né, doutor? Acaba acontecendo. Infelizmente acontece. Recentemente, a gente teve um caso lá no escritório de que
já chegou para a gente não conseguiu pagar a dívida, o bem já estava sendo leiloado, foi arrematado, não tinha o que eu discutir judicialmente ali em questão de valores, não tinha como impugnar mais o leilão, porque ele já tinha acontecido, só que a graça de Deus foi que a propriedade rural dele não alcançava mais de 4 módulos fiscais rurais. Então, tinham 3 módulos fiscais rurais, a gente conseguiu demonstrar que a propriedade que tem menos de 4 módulos fiscais rurais, ela é impenhorável. Então, foi tipo assim, o 48 do segundo tempo, a gente conseguiu salvar isso. E ela é impenhorável ainda que ele tenha residência na cidade. Então, foi um alívio muito grande. A gente... Nossa, foi gratificante isso. Bom, falando de sucesso, né? Conta pra gente, você tem algum caso de algum cliente, né? Assim, que você atendeu e você conseguiu dar resultados positivos para esse cliente? Porque a gente sabe que você atende clientes, né? Em todo o estado de Rondônia, até fora do estado de Rondônia. Conta pra gente... algo que, de alguma propriedade, de algum cliente que você atendeu, que teve aí um resultado positivo em alguma ação que vocês tiveram? Bom, lá no escritório nós temos alguns clientes relevantes. Nós atendemos os galos de alta floresta, são empreendedores do agronegócio. Eu sempre admirei muito o Anderson Galo. O Anderson Galo, ele é um jovem empreendedor, digo jovem, que deve ter seus 35 anos ali, em parâmetro dos que a gente acompanha de 50 a 60, e a posição que ele se encontra hoje, eu o parabenizo por isso. Já tem várias empresas da Agrogalo espalhadas, fábricas de ração, e também ele é pecuarista. Está ali adquirindo propriedades, seja para o gado, também está na iminência de ir para a plantação de soja. Tem os Krauses também, que eu já advogo para ele, já tem mais de 4 anos, desde que eu cheguei aqui, que é o pessoal lá de Alta Floresta. Um outro também que eu admiro muito é o Ezequiel Gonçalves, que ele é conhecido como Bola, do supermercado Santa Helena. Eles criaram um padrão de carnes, chama SH Carnes, que já vem há 10 anos fazendo um melhoramento ali genético do gado para encaixar o padrão de carne certo. E ele começou esse projeto aí há 10 anos atrás e ninguém deu nada para isso. Aí que está a determinação e a constância, né? E depois de 10 anos, hoje, quando eu vou para Minas Gerais, quando eu vou de carro, eu levo uma caixa de isopor de carnes, né? Então, eu acho legal misturar o empresarial com o agronegócio, porque quando o pecuarista entende que a fazenda, que a plantação, que o cultivo, o gado é um negócio, as coisas ficam muito mais fáceis de acontecer. Enfim, a gente trabalha em vários setores para esses clientes. Já conseguimos várias renegociações de dívidas para outras pessoas. Esses clientes especificamente, eles ainda não precisaram de fazer essas renegociações, tendo em vista ali os negócios que estão dando muito certo, mas não é o caso dos outros produtores rurais, né? A gente trabalha, eu sempre digo, não tem o pequeno ou grande, o pobre ou rico. O que tiver que necessitar de um apoio jurídico, a gente está aqui para entregar esse apoio jurídico, entendeu? Falando dessa mesclagem de produtor rural e empresário, é importante que o produtor rural ali, ele, em determinado momento, ele deixe de ser um CPF, ele passa a ser um CNPJ? Nossa, é o que eu acho mais interessante. Eu acho que é o que eu acabei de falar. Agronegócio. Quando se trata de um negócio, as questões empresariais, empreendedoras, elas acabam acontecendo resultados maravilhosos. Eu mesmo tenho um caso que é do Osias Ferreira, que teve uma sucessão familiar que ele passou a fazenda para o seu filho, Tiago Ferreira. E hoje o Tiago Ferreira, em parceria com um veterinário, eles estão fazendo melhoramento genético de gado na propriedade. Eles estão buscando ali uma forma de alavancar os resultados e trazer ali uma vantagem para a propriedade rural. E o que a gente chama disso é o que a gente também faz muito lá no escritório,
que são as holdings patrimoniais rurais, que é, além de você fazer um planejamento sucessório em vida, você organiza o patrimônio dessas pessoas, você incorpora o patrimônio da pessoa física num patrimônio de uma pessoa jurídica, que é a holding. A holding, ela administra esses bens, a gente consegue fazer ali toda a organização sucessória, a divisão de cotas entre os filhos e deixar o proprietário, o pecuarista, como administrador. A tributação vai lá embaixo, é só você analisar que uma pessoa física, 27,5%, enquanto uma holding patrimonial rural está ali entre as casas dos 6% na tributação. Sem contar que os negócios, a relação contratual, tudo fica mais fácil e mais seguro. Tanto é que tem a blindagem patrimonial também dentro da holding. Entendeu? É um ponto que a gente faz muito lá no escritório, depois que a gente já conhece o pecuarista, sabe? Alguns vêm, eu preciso disso, que já sabe o que é e quer fazer. Eu acho muito legal. Outros já ainda não se familiarizaram com essa ideia. Então, a gente começa fazendo a organização. Normalmente, quando é empresário, a gente monta uma assessoria empresarial ali por um ano, entende ali como é que é a questão familiar, como é que é a questão patrimonial, como é que é a questão empresarial e já fomenta isso para a criação da holding. Entendeu? Então, é um dos produtos, né? Já consegue, então, organizar, deixar ali em vida. Em vida. É só você entender, Samara. Eu estava conversando com o meu sócio recentemente sobre isso. João Gabriel Campos, tributarista. Parabéns, João. Continua brilhando assim que a gente está junto. Mas o que eu digo? Hoje em dia, fazendo uma análise crítica e bem superficial, quando uma pessoa vem a óbito e tem que fazer um inventário dela, você pode calcular que em média de 15% a 20% do patrimônio vai ficar para as custas. Seja para custas judiciais, custas cartoriais, honorários advocatícios, fora o patrimônio que, se não tiver dinheiro para pagar ali no momento, vai ter que vender rápido e vender mais barato. Então já desfaz o patrimônio da pessoa. Na holding, não. Na holding, no momento que você incorpora todo esse patrimônio e distribui as cotas, não tem que se falar mais em inventário. Nossa, que show. E também consegue, além disso, a quem, né, o seu sucessor ali, ele já consegue ir trabalhando, mesmo que a outra parte ainda esteja viva. Com certeza. A parte viva, vamos dizer lá, o patriarca. O patriarca e a matriarca. Já está cansado. Vamos dar o exemplo do seu Osias Ferreira. O seu Osias está ali, já trabalhou muito, começou em 91, organizar toda a fazenda dele. Hoje a fazenda é uma das mais bem organizadas que eu já fui. Aí ele vai... Hoje ele virou piscicultor. Ele fez uma represa, tem uns peixinhos dele lá e ele não vende. Você quer comer o peixe, você tem que ir lá comer com ele, você vai entender a história dele, da fazenda e tudo mais. E deixou para o Tiago. O Tiago, fazendeiro de primeira, que vai lá cuidando dos negócios da família, organizando tudo para a fazenda prosperar. O que acontece aí? Vamos tratar o exemplo de holding nessa situação. A gente pega essa fazenda, incorpora na holding, coloca o seu Osias como o administrador, é como se fosse um usufruto, ele vai ter poder de decisão, poder de veto, poder de vender, poder de que ele quiser fazer, e já distribui as cotas entre os filhos. Neste caso, tem o Tiago e tem uma irmã. Essas cotas seriam divididas e está tudo resolvido. E ele continua, ele e a esposa, sendo os administradores. Que facilita e também não paga tanto imposto, Exatamente. Né? Olha que bacana. Doutor, e vocês no escritório, vocês também fazem consultoria? Vocês conseguem fazer consultoria? Né? Vai que quem está assistindo a gente aí em casa, né? Tá precisando de uma consultoria, você que tem o seu agronegócio, né? Olha só, como que faz para contactar o senhor? Tem o Instagram do escritório, o meu Instagram, que é augustocaldeira.adv@gmail.com. A gente faz consultoria, sim. A gente atende algumas cooperativas rurais. Inclusive, uma das consultorias que a gente mais faz para esse pessoal, hoje em dia, é a questão da regularização ambiental. Hoje em dia, nós temos vários proprietários rurais que estão com embargos, PRODES,
tudo em cima da propriedade. Então, é até um impedimento para conseguir o financiamento rural, o embargo na propriedade. E, além disso, hoje os frigoríficos não estão aceitando mais gado de propriedade rural que tem embargo. Então, hoje a gente consegue regularizar toda uma propriedade rural, seja com embargos pela SEDAM, embargos pelo IBAMA e também qualquer PRODES que tiver nessa propriedade rural. Lógico, tem que fazer um PRADA, que é um plano de recuperação da área degradada, mas nós temos um engenheiro agrônomo especialista nisso, que já consegue fazer toda essa regulamentação da propriedade. Se tiver alguma multa ambiental, nós vamos também fazer a defesa disso tudo. Estou dizendo porque isso são os casos que mais vêm das associações, cooperativas, que trazem para a gente. Então, hoje, eu falo lá no escritório que depois de tantos anos na advocacia, a gente consegue entregar ao produtor rural tudo que ele precisa para ter uma vida mais tranquila. Seja o alongamento e prorrogação das dívidas rurais, a regularização ambiental de embargos, PRODES, qualquer coisa, talvez até uma reintegração de posse, uma emissão na posse, são as ações possessórias, né? Posteriormente, a gente já entra no campo das holdings patrimoniais rurais, que é toda essa organização sucessória, tributária, patrimonial, que a gente faz para o pecuarista, e também já entra na questão dos contratos, compra e venda, vai acontecendo as coisas e a gente vai entregando o que ele realmente precisa. O governo, como que você vê o governo nessa condição para o agronegócio, para o produtor rural? Perguntinha difícil, hein? Bom, eu acho que o governo poderia ajudar mais. Eu acho que o governo poderia ajudar mais, tendo em vista a forma que o agronegócio representa a importância para o Brasil e para o mundo. Eu acho que os olhos do poder público deveriam estar um pouco mais voltados para o agronegócio. O pecuarista ele enfrenta muitas dificuldades. Então, e o pecuarista é aquele cara que não tem como dar errado, ele não tem plano B. Ele vai para o jogo que tem que fazer dar certo. Seja por causa da propriedade rural, seja por causa da família, seja por causa de uma herança que ele recebeu. Então, ele tem que fazer dar certo. Se ele continuar enfrentando todas essas dificuldades, a mina vai secando. Então, a gente tem que entender. É igual falar que essas queimadas, essas situações que estão acontecendo, é o pecuarista que está fazendo isso acontecer. Gente, o pecuarista não está tendo pasto para ter o gado. Como que ele colocaria fogo na propriedade rural? Enfim. Então, eu acho que ele poderia ser um pouco mais observado, tendo bons olhos ali para a questão da pecuária. A gente sabe que a gente está falando aí de uma esfera, né, federal, municipal. Como que você vê que os gestores municipais eles podem também auxiliar? Porque a gente sabe que existe as pessoas sempre dizem, né? A gente ouve muitas falácias, tanto das redes públicas, né? Tanto de governo estadual, governo federal, de que o produtor rural ele precisa ficar, né, lá na sua propriedade. Investimento lá para que o produtor rural ele tenha a família lá, para que o filho dos produtores eles não venham para a cidade, que eles se especializem e eles ajudem, né, ali os seus pais nas propriedades rurais. Você acredita que deveria existir um conjunto como um todo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, para que isso aconteça? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que tudo que for para a visibilidade, para que o negócio do pecuarista se destaque de alguma forma, vai ajudar. Eu faço referência ao Cirone, porque foi o que eu vi fazer e organizar alguns encontros no meio de pequenos produtores rurais. Foi um dos que eu fui, então eu posso falar por isso. Achei muito louvável a atitude do Cirone em destacar pequenos produtores rurais de café. Ele levou o pessoal da Emater para dar uma palestra, levou advogados para dar uma palestra, teve até a SEDAM dando uma palestra,
para questões de regularizações que os pecuaristas devem observar. E só que, olhando com outros olhos, saiu na TV, teve fotos, pessoas publicando, produtos artesanais daqueles pecuaristas que talvez não seriam observados, foram observados naquele dia. Então eu vi que o Cirone ele trouxe, sim, os olhos do mundo externo para aquele produtor rural de pequeno porte. E eu acho que é isso que eles precisam. A gente falando, né, em cafeicultura, a gente sabe que o município de Cacoal ele é um dos maiores produtores de café, e a gente tem até que acontece aqui na nossa cidade, né, o Com Café. Existem várias outras atividades voltadas para o café. A gente tem grandes produtores aqui no município. Sim. Esses produtores, a gente vê muito também dizerem que esses produtores eles precisam investir mais, além não somente no café ali, mas investir na questão da recuperação dessas áreas onde tem essas plantações de café. Na verdade, eu acho que o Rondônia hoje se destaca como um dos estados que tem alcançado títulos aí, né, na questão cafeeira. Hoje, aqui na cidade de Cacoal, capital do café, nós temos o pessoal do Nero ali, tem o Juan. O Juan, hoje, eu não sei qual que é a qualificação que ele tem. É internacional. É internacional, acho que é Ki alguma coisa, que é poucos que tem no Brasil hoje em dia. E eu fui na Rondônia Rural Show, no stand deles, conheci eles ali na SIC, em Belo Horizonte, que é a Semana Internacional do Café, e você vê o domínio que eles têm para falar do café. É o que eu sempre digo. A capacidade técnica é pressuposto básico. O tanto que a pessoa se destaca para evoluir nisso aí, que são os padrões que o mundo busca. Então, eu acho que eles estão representando muito bem a cidade de Cacoal e o estado de Rondônia. Em Minas Gerais, eu conheci isso lá, então você vê que é um negócio mais do Brasil, né? Tá muito voltado, né? O café hoje ele tem ganhado comércio internacional. Recentemente nós tivemos tanto o Juan, nós tivemos o Café da Luz, nós tivemos também o Café Dom Bento, que são pessoas que têm premiações, né, nacionais e internacionais que são aqui do município. Isso é muito louvável, é muito bacana também. A gente também tem as agroindústrias, que elas estão expandindo e crescendo muito também. Em relação às agroindústrias, essas produções que são feitas nessas propriedades, eles também necessitam desse apoio, né? Jurídico? Também, né? Porque dúvida. Eles enfrentam também muitas adversidades, né? Todo dia. O empresário, o empreendedor, ele tem que saber que ele vai acordar, botar o pé no chão e tem outra guerra para ele viver. Isso é fato. Então, seja a agroindústria, seja o pequeno produtor, seja o grande pecuarista, é todo dia a mesma coisa. Só muda o calibre. Mas Deus dá a todo mundo o fardo que consegue aguentar, né? Com certeza. Doutor, foi um prazer falar com o senhor hoje. Foi muito bom, né, a nossa conversa. Eu acredito que quem está acompanhando a gente, eu acredito que teve muita informação bacana, muitas coisas que a gente não sabia, a gente vai descobrindo, né, durante a nossa conversa, principalmente que é necessário deixar a propriedade, né, produtor, regularizada, né, e que você tem carência nas dívidas, que você consegue prorrogar. Olha só que bacana. Eu acredito, doutor, que muita gente não tem essa ciência. Muita gente, Samara, infelizmente. Aí eu te pergunto, você acha que o produtor rural de pequeno porte, que já está ali numa cidade pequena, que conhece o gerente, e o gerente conhece todo mundo da cidade, ele vai ter a coragem de chegar e falar que não tem condições de pagar aquela dívida? É como você enfiar uma faca no coração de um produtor rural. Então, por isso que a gente está ali sempre para ajudar. Converse com um advogado especialista nessa área, faça a negociação administrativa de maneira superficial ali, que só o gerente do banco, junto com o advogado, vão tratar aquilo ali. O pecuarista não precisa nem de ir mais na agência. E vai ficar tranquilo. No final das contas, se for realmente uma necessidade real a prorrogação, eu sempre digo isso, não adianta vender sonho. A gente não está na advocacia para ficar vendendo sonho para as pessoas. Quando chega uma questão técnica, uma questão jurídica, uma questão específica,
A gente tem que identificar se realmente tem cabimento. A partir disso, a gente faz todo o planejamento para entregar o resultado que ele precisa. Doutor, muito obrigada pela sua participação com a gente. Pode deixar suas considerações finais, né? Aqui para quem está acompanhando a gente na nossa programação. E olha só, a gente vai ter outras conversas, viu, gente, com o doutor Augusto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos novos assuntos que a gente vai trazer aqui para você. Você que está acompanhando também a nossa programação, ficou com dúvida? Tem alguma pergunta que você queira fazer, né? Você está precisando de algo, mas não sabe, né? Aí tá com dificuldade, então você pode mandar a sua pergunta também pra gente, que na nossa próxima conversa a gente traz as respostas para você. E já aproveita, compartilha, curte aqui, tá bom? Já segue a gente aqui no Podcast Rural, siga também o doutor na página dele nas redes sociais. Doutor, obrigada pela sua participação e pode deixar as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Eu agradeço imensamente estar aqui hoje com vocês. Eu sempre digo que o que for do nosso alcance em trazer conhecimento para as pessoas que não detêm desse conhecimento, seja na questão do agronegócio, seja na questão empresarial, nós vamos estar sempre à disposição para ajudar, principalmente o pecuarista nesses pontos. Estamos aí à disposição, sempre falo para buscar pessoas da confiança de vocês. O advogado, depois que ele começa essa trajetória, ele deixa de ser um advogado e começa a ser um conselheiro. O advisor, né, que a gente chama em linguagem técnica, mas nada mais é do que o conselheiro. Por isso que agora as pessoas já estão me denominando como o companheiro do produtor rural. E é isso, pessoal. Espero que a gente tenha trazido algum conhecimento, ajuda, o que vocês precisarem. Samara já falou nas nossas redes sociais, é augustocaldeira.adv, e estamos à disposição. O que for preciso para ajudar o produtor rural, conta conosco. Obrigada, doutor. Até a próxima.